Introduziremos agora o capítulo 5, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Religiosa. Vários motivos precederam para acontecer a Reforma Religiosa do jeito que se foi. A Idade Moderna e todas as suas mudanças no âmbito da vida social, política e econômica dos europeus em si. A contestação da Igreja Católica e toda a sua cobrança absurda de dízimo fez com que até as próprias monarquias relutassem em apoiar a Igreja Católica, que era tão forte desde o fim do Império Romano. Mas houveram 3 fatos históricos que causaram a ruptura nessa reforma religiosa, que foram o surgimento da burguesia com a Idade Moderna, que apoiou essa reforma, a formação dos estados monárquicos absolutistas, ou seja, já que o reinado e os principados passaram a contestar os altos valores dos dízimos pagos à Igreja Católica, que atrapalhavam, de certa forma, os seus interesses, e, por último, o renascimento científico-cultural, um movimento que rompeu com o pensamento dogmático da Igreja Católica, trazendo o homem para o centro das decisões. O grande nome da Reforma Protestante é o Martinho Lutero, que pretendia reformar a Igreja Católica, não construir uma nova igreja, mas trazer mais para perto o devoto da Igreja Católica, né? Mas culminou com a reforma e com a criação de várias outras igrejas baseadas na fé cristã. Foi com ele também que se deu a acessibilização dos livros utilizados pela Igreja Católica, no caso a Bíblia, e a tradução dos mesmos. A Igreja Católica tinha um grande poder no que diz respeito a todos os âmbitos da sociedade medieval. Controlava basicamente tudo, desde impostos e a própria realeza. No entanto, a partir da Baixa Idade Média, com o insucesso de cruzadas, a formação das monarquias nacionais e as constantes acusações de corrupção do clero religioso, tudo isso fez com que houvesse grande oposição à Igreja. Vários grupos passaram a criticá-la de uma forma dura, acusando de corrupção e assassinato de inocentes. As críticas estendiam-se à nobreza que era aliada da Igreja. Os hereges e seus movimentos foram atacados e destruídos, mas suas ideologias permaneceram ao longo do tempo, influenciando outros movimentos que acabaram por dar origem à Reforma Protestante. A Igreja Católica, visando intensificar o ataque com essas heresias, que no caso eram todos aqueles que iam contra o que a Igreja Católica e seus dogmas pregavam, eram chamados de heresia. Os movimentos de oposição a essa Igreja Católica tão forte, mas que nesse momento já era enfraquecida por todos os outros aspectos que eu já disse anteriormente, que isso pode ser mais aprofundado no capítulo do livro, também foram utilizadas por outros para tentar combater isso tudo. A Igreja reativou
o chamado Tribunal do Santo Ofício, uma instituição criada no século XIII, que tinha para investigar e punir todos aqueles que fossem contrários às ideologias e práticas católicas. Foi aí que João Calvino, Martinho Lutero e imbuídos de pensamentos de vários outros foram contra as ideologias que a Igreja Católica naquele momento praticava e foram também chamados de hereges. As críticas começaram a ser mais fortes e crescer, porque a Igreja Católica estava abusando na cobrança do dízimo, acusações sucessivas de corrupção, a economia prejudicada e com a penetração do pensamento e do debate filosófico dentro da própria Igreja Católica, muitos religiosos criticavam a postura da instituição, mas ao mesmo tempo apresentavam novas ideias e concepções. Na verdade, alguns setores da Igreja defendiam mudanças e outros defendiam a reafirmação dogmática, o que abriu um precedente para todos os ideais de Martinho Lutero e o Calvino. O Martinho Lutero, ele foi o primeiro a questionar abertamente a postura da Igreja, as concepções religiosas dominantes, todas as coisas que a Igreja fazia naquele momento. E foi o primeiro a defender uma reforma religiosa. Como a gente vê, uma reforma religiosa, não uma ruptura. Suas concepções se baseavam na salvação pela fé, na liberdade de culto e de consciência individual. Para isso ele traduziu a Bíblia, que até então era lida em latim, de costa para o povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. E o Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E outra coisa, ele condenava a venda de indulgências pela Igreja Católica. O que é indulgências? Eram objetos que a Igreja vendia, ditos como sagrados, relacionados a algum santo ou alguma coisa relacionada a Jesus Cristo ou a família de Jesus Cristo, assim. E a Igreja Católica, ela pegava objetos e superfaturava esses objetos, brincando com a fé das pessoas, muitas vezes porque não tinha acesso àquele objeto sagrado, mas eles diziam que tinham e vendiam aquele objeto comum como algo sagrado. E o Martinho Lutero, ele condenava essa prática da Igreja Católica. E era um dos maiores motivos da crítica do próprio Lutero, que não aceitava de forma alguma que a absolvição do pecado fosse paga pelas pessoas, que era uma taxa também. Que as pessoas mais ricas pagavam essa taxa, se você fosse pobre, não tinha como pagar essas taxas, não ia para o céu. Já o rico, ele pagava as taxas, ele já tinha um lugar no céu, mais ou menos assim. Foi dessas críticas que surgiu o movimento que deu início à reforma e que ficou conhecido como luteranismo.
Em 1517, as diferenças entre a Igreja Católica e Martinho Lutero aumentaram, porque a Igreja continuou a vender indulgências e ampliou em direção às nações como França e Inglaterra. Tendo inclusive apoio dos banqueiros alemães. As rendas dessas indulgências foi revertida para a construção da Catedral de São Pedro em Roma. Esse foi o motivo decisivo para que Lutero viesse a lançar um conjunto de obras chamado As 95 Teses. Esse documento foi publicado oficialmente e fixado na porta da igreja de Wittenberg para que todos tivessem acesso e entendessem suas críticas contra a venda das indulgências. As reações a esse ato foram rápidas e fortes contra Lutero. O Papa exigiu retratação pública sob a pena de considerá-lo herege e excomungá-lo da Igreja Católica. Lutero não retratou e queimou o documento papal. Fugiu e se escondeu no palácio do príncipe Frederico II, na Saxônia. Foi estabelecida então a chamada Dieta de Worms, espécie de assembleia política que reunia todos os príncipes do Sacro Império Romano Germânico. Essa assembleia foi convocada para julgar os atos de Martinho Lutero, como as críticas às indulgências e à simônia, vendas de falsos artigos religiosos. Ele foi absolvido da pena de morte pelos príncipes, mas ao mesmo tempo Carlos V baniu Lutero, que continuou a viver na Saxônia sob a proteção do príncipe Frederico II, e a Igreja Católica o excomungou. Como vimos, o Lutero ele condenava a venda das indulgências e defendia a salvação pela fé e a igualdade entre as pessoas. Ele queria que o processo político-religioso fosse acessível à sociedade. Essas ideias acabaram sendo aceitas em vários setores, como na baixa nobreza e pelos camponeses. Dessa forma, eles criaram uma seita chamada Anabatistas, que praticavam de forma radical as ideias de Lutero. As principais concepções deles eram a defesa do sacramento do batismo apenas para adultos, o desapego material e a igualdade em todas as pessoas. A terra, para eles, propriedade em si, se tornou um grande objetivo, até porque existiam muitos camponeses e nobres dentro desse movimento. Em 1523, os cavaleiros iniciaram a primeira revolta que defendia a divisão igualitária de terras, invadindo a propriedade da Igreja Católica e dividindo-as entre os camponeses e os próprios cavaleiros da baixa nobreza. Entre 1523 e 1525, esse movimento acabou por transformar o processo que levaria à reforma da Europa religiosa. Os camponeses, de forma isolada, radicalizaram ainda mais, atacando a aristocracia. Mesmo eles se baseando em Lutero, os anabatistas foram criticados por ele, que afirmava que os príncipes é que deveriam controlar as terras em questão.